Olá a todos, meu nome é Thiago Oliveira e neste vídeo vou mostrar a vocês as etapas para a construção de um robô utilizando o construtor de robôs da Unibody. Este vídeo vai ser um pouco longo, eu vou mostrar alguns detalhes de cada fase no processo de criação, mas eu vou deixar na descrição do vídeo o momento exato em que vai iniciar cada fase, então quando vocês estiverem realizando a construção do robô de vocês poderão consultar nesse vídeo o processo e obtendo dicas de como proceder. Então, iniciando, eu vou mostrar inicialmente a diferença básica do modo de produção e do modo de demonstração. O modo de produção só é acessível através da área logada, então quem tiver assinatura ativa deve entrar logado e iniciar o processo de construção. Então vamos iniciar. Veja que quando você inicia no modo de produção já aparece a mensagem de modo de produção, enquanto lá na página inicial disponível no site Unibody, que é uma fase só demonstrativa, quando você clica no modo de simula construção, ele inicia basicamente do mesmo jeito, né? Também mostra o usuário com licença ativa, porque eu já estou logado, porém ao iniciar ele vai mostrar que eu estou no modo simulação. Quando eu digito um nome qualquer para o nome do robô e avanço, verá que no modo demonstração aparece a mensagem que eu estou utilizando o construtor no modo de simulação. Enquanto no modo produção, quando eu inicio a criação, ele aparece em verde que eu estou utilizando o construtor no modo produção. Então a diferença entre o modo produção e o modo demonstração é somente essa, que no final vai gerar um arquivo no modo produção para você baixar o robô, enquanto no modo simulação não aparecerá arquivo para ser baixado. Mas o processo de cada fase é exatamente igual. Veja aqui na primeira parte, ambos são exatamente iguais. Não muda nada, exceto a mensagem de aviso. Então, vamos continuando. Inicialmente temos a configuração inicial. Eu vou explicar cada item desse detalhadamente. Primeiro temos desejar em operar na compra ou operar na venda. Aqui já é bem direto, né, no que quer dizer. Operar na compra, ele vai operar na compra, se você permitir. Se você colocar não, ele não vai entrar na compra. Obviamente, se você marcar os dois como não vai fazer nada, né? Então, isso aqui é bem simples. Aí temos escolha do mercado desejado. B3 se refere tanto para futuros quanto para ações, opções na Bolsa Brasileira em geral, enquanto Forex o mercado internacional. Então, mesmo você esteja trabalhando com ações ou com dólar, vocês sempre vão colocar B3, no caso de moedas Forex. Tipo operacional, swing trade e day trade. Nas corretoras brasileiras, quando você está operando na B3, se você estiver operando no modo day trade, ou seja, alavancado, você é obrigatório declarar que sua validade de operação é no mesmo dia. Ou seja, você é obrigatório colocar day trade. Se você pode até colocar swing trade, só que quando o robô for tentar enviar uma ordem, vai aparecer a mensagem de erro. A não ser que você tenha as garantias alocadas, que você não esteja trabalhando alavancado, aí você poderia mandar uma ordem normal com o robô swing trade, né? Se não estiver alavancado. Então essa é a diferença. Enquanto no Forex, tanto faz você colocar day trade. A diferença é que se tiver ordem pendentes, né, ordem limites ou gatilho stop, quando no final do dia elas serão excluídas, né? Obviamente se gerar um sinal que coloca essas ordens, vai gerar o sinal e vai colocar normalmente. Se não, então essa é uma etapa obrigatória para evitar erros, senão pode ocasionar alguns erros durante o processamento. Então essas duas opções são as principais. Temos um modo de processamento a cada tick e a cada segundo. Abrindo aqui um gráfico qualquer, percebemos que na formação de um candle pode haver milhares de ticks, né? Tick é cada mudança de preço, né? Você vê que o preço sobe, desce, sobe, desce. Isso no backtest é limitado, né? O backtest do MetaTrader ele limita a quantidade de ticks e são simulados também, não são os ticks reais. Então, se você estiver utilizando o modo backtest, você colocar cada tick pode ser interessante. Porém, na conta real, isso talvez não seja tão interessante assim. Então, eu coloquei uma opção a cada segundo, que é bem útil, né? Porque se você não desejar que ele processe tantas informações em segundo, porque, para ser sincero, o robô vai, dependendo da condição de sua máquina, fica incapacitado. Ele não consiga processar a quantidade da sua estação, né? Se tiver muitos ticks, ele não vai conseguir processar.
vai processar alguns, não todos, vai perder alguns, então pode ser que o preço passe por alguma determinada faixa de preço que ele não consiga acompanhar, certo? Então, o que eu recomendo? Use a cada segundo quando estiver operando em conta real, mas no backtest pode utilizar o cada segundo, ou cada tick. Cada tick você também pode utilizar em conta real, vai depender de sua estratégia e da sua máquina. Se sua máquina for boa, se você achar que dá conta, se tiver poucos robôs, então talvez valha a pena. Mas se tiver muitos robôs ou tiver uma situação de máquina limitada, aconselho usar cada segundo. Então, basicamente é isso. Você também pode clicar aqui em ajuda. Também tem um descritivo, um breve descritivo, né? Você pode consultar. Ok, continuando. Aí nós temos configuração adicional, né? Isso aqui é o tempo gráfico, né, inicial. Isso vai forçar o robô a entrar no tempo gráfico que você selecionou aqui. Se você for lá no robô, isso aqui é um modelo do robô que eu já criei anteriormente. E ele também tem essa opção aqui, né, nos parâmetros de entrada. Temos aqui o tempo gráfico, então você pode mudar todos os dados que são processados aqui durante a construção. É só etapa por etapa. Você pode até sair salvando, passando rapidamente sem marcar quase nada, que no final ele vai gerar esses dados aqui. Você pode mudar depois, né? Então você não precisa se preocupar tanto com esses dados colocados aqui, né? Isso aqui é mais uma etapa por etapa você tentar seguir, e também tem um modo de ajuda onde você pode ir acompanhando, né, para auxiliar você na montagem da sua estratégia, exceto as configurações de sinais, né, que aí sim você tem que definir alguma coisa, senão o robô não vai fazer nada se você não configurar sinal de entrada. Então, continuando aqui, então nós temos o gráfico corrente. O gráfico corrente, quando você seleciona o gráfico corrente, significa que quando você lança um robô no gráfico, você pode definir aqui, né, na janela lateral. Às vezes ela está aqui, está em outra posição, mas é a mesma coisa. Então você escolhe o time frame e a que você escolher aqui, o robô vai processar ele, né? Em 3 minutos, 2 minutos, você define. Porém, se você selecionar alguns dados desse e ele não tiver na forma corrente, se você selecionar um fixo, por exemplo, 5 minutos, então sempre que o robô for inserido em um gráfico, não importa o time frame que você esteja aqui, ele vai sempre mudar para o selecionado, né? A não ser que esteja corrente. Isso é para você, por engano, não acabar modificando a estratégia, né? Porque às vezes você faz uma estratégia que usa um tempo gráfico de 1 minuto, por exemplo, e às vezes você estava visualizando a janela de 5 minutos e sem querer coloca o robô naquele tempo gráfico. Se ele já tiver fixo, né, o valor, então ele vai forçar a mudança da janela para aquele tempo gráfico. Se for corrente, ele vai aceitar o que tiver, né? Então a ideia de você colocar essa opção aqui é mais em optimizações, né, para você achar o tempo gráfico. Depois que você achou, quando você for para botar para operar, eu recomendo você definir o tempo gráfico fixo para evitar seu próprio erro. Ok? Voltando para o construtor, aí temos o volume inicial. Esse é o lote, né, o lote de entrada da primeira operação. Quando ele for dar entrada para iniciar uma operação, esse é o volume. Depois temos o spread. O que é o spread? O spread, quando temos no mercado, nós temos o preço de compra e o preço de venda, né? É o preço dos compradores e o preço dos vendedores. Para quem trabalha em Forex, talvez seja mais intuitivo. E o spread é a diferença entre esses preços, né? Em Forex, isso é praticamente obrigatório você saber disso. Já no mercado nacional, talvez não tanto, mas você também pode usar esse recurso no mercado nacional. Porque em momentos de alta volatilidade ou em ações que tem uma liquidez menor, em determinados horários, talvez a distância do preço seja muito grande. Mesmo que você pegue uma ação como a Vale, por exemplo, que tem bastantes operações no dia, às vezes a diferença do preço de compra e o preço de venda dá 10, 20 centavos, que é significativo, né? Mesmo com o lote mínimo já dá 10, 20 reais assim. Então, é interessante você limitar, por exemplo, a entrada. Se o preço que se você entrar com um preço desfavorável, para você sair não vai ser muito interessante, né? Então isso é interessante você colocar. Se você deixar zerado o valor do spread, significa que você está desabilitando. Quer dizer, você está definindo spread zero, e sim que está desabilitando, ou seja, qualquer spread que tiver, ele vai entrar. Se você definir qualquer valor, ele vai interpretar o spread máximo. E isso é em pontos, então vocês devem conhecer o tipo de ativo de vocês, né? Faça a leitura correta dos pontos, tanto para Forex quanto para ações, quanto para índice ou dólar, certo?
Então, nesse processo de criação, eu não vou mostrar a estratégia nem funcionamento, eu só estou mostrando alguns exemplos. Então, toda a parte gráfica que eu vou mostrar aqui, já tem um robô com operação aberta aqui que eu vou explicar já já, alguns detalhes, mas inicialmente isso não é importante. Salvo. Aí temos agora tipo de ordem. Aqui tem uns recursos bastante interessantes. Você não é obrigatório configurar nada aqui nessa etapa. Porém, isso é uma estratégia que talvez seja mais útil quando você esteja trabalhando com RC Action, né? Nós temos aqui ordens de entrada e ordens de saída. A princípio elas vêm com a mercado. É bem intuitivo, né? Ordens de entrada significa quando tiver configurado os sinais de entrada, ele vai enviar uma ordem a mercado. Ou seja, vai entrar no preço que tiver. Então, se você deixar do jeito que está, vai ser bem simples, né? Deu o sinal, entrou a qualquer preço, enviou ordem a mercado. Porém, você pode personalizar mais, você pode colocar uma ordem pendente. Ordem pendente, no caso, pode ser uma ordem limite ou uma ordem stop, né? Que a ordem stop é uma ordem gatilho, né? Que ela ativa no preço posterior. E quando você define uma ordem pendente, primeiro você tem que definir aqui a expiração da ordem, porque uma vez gerado o sinal ele vai lançar a ordem. Como ela é uma ordem pendente, não necessariamente vai dar entrada, dependendo da distância do preço. Pode ser que não acione aquela ordem. Então deu uma entrada, só que o preço voltou na mesma hora, por exemplo, e não pegou a ordem. Então ela vai ficar lá eternamente até acabar o dia. Então talvez seja necessário configurar um tempo de expiração. Se deixar zero, você está desabilitando, ou seja, ela vai ficar lá até horário de zeragem ou alguma outra configuração para remover. Mas ela não vai ser deletada, mesmo que o sinal, que seria o sinal de entrada, suma, tipo, não pegou, passou de 5, 10, 20 minutos, não pegou a ordem, já não existe mais o sinal, mas se você não definir o tempo de expiração, ela vai ficar lá. Então, isso é bem simples. Distância da ordem. Como é uma ordem pendente, você pode personalizar o distanciamento dela, né? Que ela trabalha em consonância com a entrada na compra e a entrada na venda, né? Que são os preços de referência. Quando você coloca aqui em preço de referência, veja que tem algumas opções. Máximo atual, mínimo, abertura, máximo nos 3. Temos algumas opções aqui, né? Vocês podem verificar, acompanhar depois qual interessante. Por exemplo, entrada na compra. Se eu colocar, por exemplo, mínima anterior. Mínima anterior, o que eu estou querendo dizer com isso? Significa que quando ele der o sinal, independente de qual for o sinal, né, você tenha configurado e qual for a estratégia, ele sempre vai tentar jogar a ordem para uma ordem de compra, no caso, né, para a mínima anterior. Nesse caso, se eu colocar máxima, seja máxima, abertura atual, então uma infinidade de possibilidades aqui, certo? E você pode personalizar tanto para a compra como para a venda. Se você definir preço atual, aí é o preço do mercado mesmo, né? O que está sendo negociado na hora. Então ele pega aquele preço mesmo que ele lança. Também é uma ordem pendente. Isso também é interessante. Veja que na distância, independente da opção que você defina aqui, você pode personalizar uma distância. Então vamos mostrar isso visualmente, né? Compra. Eu defino, por exemplo, que eu quero que ele entre na mínima anterior. Eu vou colocar uma distância de 100 pontos. Veja que está em pontos. Eu posso colocar percentual aqui, né? Multiplicar, veja que eu mudei percentual. Aqui então esse valor seria percentual, mas eu vou deixar em pontos como exemplo. Eu defino, por exemplo, uma distância de 100 pontos. Essa distância ela serve tanto para a entrada na compra como para a entrada na venda. Eu posso então colocar aqui como exemplo mínima anterior e vou colocar a entrada na venda como máximo anterior. Exemplo. Vamos ver no gráfico. Por exemplo, vamos supor que eu estava na estratégia. Aqui temos um indicador de Keltner e eu quero que ele venda, né? Quando ele venda, quando ele estiver retornando de fora do canal. Nesse caso aqui, vamos usar um exemplo qualquer, né? Vamos supor que ele vai vender aqui. Ele estava fora, na hora que ele fechou, ele pegou essa barra aqui. E eu defino que eu quero que ele entre na venda, né? Que eu coloquei aqui na venda na máxima anterior. Então, se o preço está aqui, nessa suposição, certo? No momento que o preço estava voltando para o canal aqui. Estou pegando essa barra aleatoriamente. Aqui, vamos supor que o preço está bem aqui. Vou colocar essa linha vermelha. E como eu defini aqui máximo anterior, entrada na venda, o que ele vai fazer? Se o preço, eu vou até marcar aqui para ficar mais claro. Pronto, apagar.
Então, essa é a minha barra de referência, né? Então, na hora que ele pegou, vamos supor que seja qual for o sinal, ele deu um sinal aqui nessa barra. E eu coloquei um sinal de venda, né? Eu coloquei para ele colocar a máxima na máxima anterior. Qual é a máxima anterior? Aqui, né? Ele vai colocar uma ordem pendente bem aqui, na máxima anterior. Não importa onde o preço esteja. Porém, eu coloquei aqui uma distância de 100 pontos. O que significa essa distância de 100 pontos? Significa que ele vai pegar essa máxima e vai colocar uma distância de 100 pontos para cima. 100 pontos. Vamos supor que é aqui, né? Vocês entenderem. Pegou a máxima e jogou 100 pontos para cima. Ou seja, com isso eu posso posicionar minha hora de entrada a qualquer posição aqui do gráfico, né? Pega uma máxima, o preço pode ser o preço atual, e jogar ele para cima ou para baixo também. Eu posso, aqui nesse caso, eu coloquei um valor positivo. No caso do valor positivo, uma coisa que deve requerer bastante atenção, vamos aqui no gráfico, é entre valores positivo e negativo. Veja que eu coloquei um valor positivo, mas eu também poderia colocar um valor negativo. O que isso significaria visualmente, né, no gráfico? Vamos ver aqui no gráfico. Veja, peguei a máxima como referência e coloquei 100 pontos positivos. Então ele vai movimentar, jogar 100 pontos. O fato de eu ter colocado 100 pontos positivos não significa que ele vai sempre somar, não. Significa que 100 pontos positivos significa que ele vai pegar mais a favor da operação. Enquanto negativo ele vai jogar contra. Como é uma venda, então positivamente ele vai pegar. Então se eu colocar 100 pontos positivos, ele vai jogar para cima. Se eu colocasse 100 pontos negativos, ele ia pegar a máxima aqui como referência e jogar 100 pontos para baixo. Aí eu posso personalizar. Claro que ele vai colocar uma negativa, então se eu colocasse 1000 pontos, ele jogar uma, vamos supor, lá embaixo aqui. Também serviria, né? Vamos supor que eu quero que quando ele desse sinal e depois rompesse, eu pegasse como referência, aí vai dar a criatividade de cada um. Mas, ou seja, veja que eu posso posicionar a ordem limite em qualquer lugar, pegando apenas uma referência e colocando uma distância predeterminada. Aí, em consonância, a gente vem aqui no construtor e nós temos o tempo de expiração para evitar que também, se eu colocar uma distância muito grande, ele não acionar, para limitar, né, o tempo que ela vai ficar lá esperando, certo? Então, como eu falei, positivo é sempre que ela anda a favor do movimento. Então, quando ela for, por exemplo, no caso de uma compra aqui, que eu defini que ela fosse entrar na mínima anterior, o positivo dela seria posicionar a ordem para baixo. Por quê? Porque fica mais positiva a operação se o preço de uma compra ficar mais abaixo. Então lembre-se disso, quando o valor é positivo que você define aqui, na distância das ordens, se for de uma venda, ele vai ser para cima que ele vai jogar o preço. Se for numa compra, ele vai jogar para baixo, sempre que o valor for positivo. Se o valor for negativo e a distância e for uma venda, ele vai jogar para baixo, e se for uma compra, ele vai jogar para cima, independente qual for o sinal. Ele vai configurar a ordem, ou seja, se for ordem limite ou ordem stop, o próprio robô ele já faz a correção, né? Se for 0, então provavelmente vai ser o preço que está correndo naquele momento. Talvez seja um pouco complicado assim de entender os recursos, mas isso aqui é experimento. E não se preocupe, porque uma vez talvez vocês nem precisem configurar isso de imediato. Vocês podem deixar a mercado, que essas opções elas também estão disponíveis aqui. Isso aqui é o código, é um código modelo. Todos os robôs gerados vão vir basicamente dessa forma. A única diferença é os indicadores selecionados depois, né? Mas essas opções, todas iniciais aqui, é a mesma para todos os robôs criados no construtor. E essas configurações são só os parâmetros iniciais que poderão ser modificados depois. Então, se vocês não desejarem arriscar com isso, vocês podem criar ele cru, como está aqui. Essa aqui é um cru, né? Como se eu deixei a mercado e só passei dessa forma aqui também. E depois vocês podem ir começando a modificando e entendendo dentro do próprio robô de vocês, fazendo os testes, né? Eu estou dando uma demonstração aqui, mostrando como essas funções. Mas aqui é teste mesmo, né? Uma coisa que vocês devem notar também, puxar aqui um pouquinho para baixo, que há a possibilidade, por exemplo, dependendo do sinal que vocês tenham configurado,
Por exemplo, eu coloquei, na verdade, vamos supor que aqui eu queria que ele entrasse na mínima, e o preço está aqui, então vamos dizer que não está um preço aceito, né? Está fora da cogitação da distância permitida. Então ele vai acabar entrando no mercado, né? Porque o preço já está rompendo o pré-estabelecido. Então ele vai aceitar o preço e vai entrar no mercado. Então fique atento nisso para depois não ficar olhando e achando que ele está entrando fora de posição. Quando vocês modificarem isso, você pode jogar o preço para qualquer posição, só definindo essa distância, certo? Isso então é opções de entrada e obviamente também temos para opções de saída, que é a mesma coisa. É a mesma coisa aqui, só que aqui é no momento da entrada, eu estou explicando, mas no momento da saída procede do mesmo jeito. Porém, é só quando está gerando sinal de saída, porque você pode definir a saída só pelos alvos, pelo Take Profit e Stop Loss. E pelo Take Profit e Stop Loss, às vezes você pode configurar também um sinal de saída extra, por indicadores, etc. Então, quando for gerado sinais de saída por indicadores, por sinais, né? Então, ele vai lançar também uma ordem que você também pode trabalhar essa ordem, seja a mercado ou pendente. Na dúvida, deixa tudo a mercado. Mas eu acho bem interessante colocar pelo menos pendente, né? Você coloca pendente, deixa preço atual, que ele favorece uma entrada, uma saída melhor. Mas se você quiser trabalhar ainda mais, tipo saída máxima, saída mínima, trabalhar mais o preço, a ação do preço, aí vocês mexem aqui, né? Então tem bastante opções. Você não precisa usar, mas se desejarem se aventurar, tá aqui as opções. Então, bastante recurso, só nessa parte aqui. Continuando, chegamos agora em alvos personalizados. Essa parte aqui, ela também tem a ver com a anterior, né, das ordens personalizadas. Mas aqui já trabalhando com os Stop Loss e Take Profit, que vamos falar já, né? Mas acho que a maioria que está trabalhando com robô já sabe muito bem o que seria isso, né? Então, inicialmente também temos a opção de pontos em percentual. A gente tem a opção de nem usar e de usar. Como colocamos a opção de usar, nós temos aqui uma distância da ordem stop e o take profit separado, né? A gente pode configurar ambos. O que seria isso? Também temos aqui stop loss da compra e veja que temos as mesmas opções do item anterior, né? Só que o item anterior ele falava de sinal de saída, né? Sinal de entrada e saída. E aqui está falando stop loss e take profit. Ou seja, nós temos um sinal de saída que ele pode ser gerado em qualquer momento, vai depender da configuração de vocês dos indicadores. Se configurarem, né? Obviamente, se você não configurar sinal de saída, deixar para sair o stop loss e take profit, ele vai esperar os alvos. Mas além dos take profit stop loss, esse take profit stop loss não são os padrões, eles aqui são personalizados. Os padrões são na próxima etapa. Os personalizados você pode trabalhar ainda mais, né? Por exemplo, stop loss personalizado, eu também posso definir uma ordem stop pegando como base de referência. O que significa isso? Essa aqui vai ser lançada, ao contrário do sinal de saída, que é só quando gerado um sinal que ele vai lançar a ordem com aquelas configurações. Aqui é no momento que é lançada a ordem de entrada. Ou seja, ele entrou, vamos, sei lá, pegar uma barra aqui mesmo. Vamos supor que ele entrou aqui, né, nesse preço aqui. Vou apagar essa aqui. Vamos supor que ele entrou aqui nessa linha vermelha. Ele entrou aqui nesse preço. E eu defini que meu stop vai ser na máxima anterior. Isso no caso de uma venda, né? Simulando uma venda aqui. Vamos supor que ele entrou vendendo aqui. E eu defini que meu stop aqui, no stop da venda vai ser na máxima anterior. Se fosse na compra, seria na mínima anterior. Okay. Stop lá da venda máxima anterior. Então, ele vai pegar o stop e automaticamente ele já vai lançar junto com a ordem meu stop aqui, ó, nessa máxima aqui, ó. Vou colocar mais uma linha aqui. Então, rompeu para baixo, ele joga o stop aqui direto. No momento da entrada, ele já coloca o stop onde eu defini aqui. Então, tá aqui as opções. Preço atual, ele também vai pegar cuidado aqui, né? Então, se vocês forem utilizar essa opção, só utilize essa opção verificando aqui. Se vocês vão utilizar preço atual é o preço atual. E se você está entrando no mercado
e você coloca o preço atual, você basicamente está dizendo que é para sair no mesmo preço que você entrou, né? Obviamente eu coloquei uma pequena trava de pelo menos um tick que ele não vai permitir isso, então ele vai ficar pelo menos um tick de distância. Ou vai dar erro, né? Por dizendo que não pode, que é inválido o stop. Mas se você, por exemplo, usar o preço atual e colocar uma distância aqui de 500 pontos, aí já é um valor mais válido, né? Porque ele pega o stop e vai jogar 500 pontos. Como aqui é stop, ele não tem aqueles requisitos de valor positivo e negativo que eu falei anteriormente. Veja que aqui eu posso personalizar. E qual é a diferença dele para o stop loss, o take profit normal? É que ele vai realizar uma comparação. Então, se esse stop for mais favorável, vamos supor que você definiu um stop fixo lá de 1000 pontos e também configurou essa opção de na mínima ou máxima anterior. Se seu stop for, a distância for menor do que a distância padrão, ele vai colocar ela, senão ele vai permanecer a original do stop loss fixo. Então, ele trabalha em conjunto com o stop loss e take profit fixo, né, que vocês podem definir em breve. Temos aqui o stop loss e aqui o take profit, que é a mesma coisa, né? Então, precisa só analisar os alvos como stop e take profit. São alvos, assim como o recurso anterior, ele também é um recurso bem detalhado. Ele possibilita uma gama de possibilidades de você colocar na estratégia do seu robô. Agora, como vocês vão utilizar, isso depende de vocês, a criatividade de vocês, ou talvez nem usem, né? Se vocês acharem que está difícil demais, que não entenderam nada, não querem se aventurar, vão passando, né? Não mexam. Mas é interessante também. É interessante porque você consegue colocar várias estratégias. No futuro, eu vou mostrar algumas estratégias utilizando esse recurso para servir de dica, né? Aqui é mais explicando o que é cada um deles. Temos aqui a lista de opções, para vocês entenderem basicamente para que serve, se querem arriscar ou se não querem utilizar, mas se desejarem, tá aqui as opções, ok?